Entregas. Sou uma mulher introvertida e sensível, o que significa que amo a humanidade, mas seres humanos são complicados para mim. Amo pessoas, mas não pessoalmente. Por exemplo, eu morreria por você, mas não sairia para um café com você. Virei escritora para poder ficar em casa sozinha, de pijama, lendo e escrevendo sobre a importância de conexões e comunidades humanas. É uma existência quase perfeita. Só que volta e meia, enquanto estou pensando, escrevendo e vivendo no meu lugar favorito, que é bem no fundo da minha própria cabeça, algo impressionante acontece. Um som, como uma sirene, atravessa a minha casa. Eu congelo. Levo um bom minuto para compreender. A sirene é a campainha. Uma pessoa está tocando a minha campainha. Saio correndo do meu escritório e encontro meus filhos, também surpresos, paralisados, esperando minhas ordens sobre como reagir a essa invasão iminente. Nós nos encaramos e passamos em conjunto pelos 5 estágios do luto da campainha. Primeiro, negação. Isso não pode estar acontecendo. Todas as pessoas que deveriam estar nessa casa já estão nessa casa. Será que foi a TV? A TV está ligada? Segundo, raiva. Quem é que faz uma coisa dessas? Que tipo de agressor sem limites toca a campainha de alguém no meio do dia? Terceiro, negociação. Ninguém se mexe, ninguém respira. Talvez a pessoa vá embora. Quarto, depressão. Por quê? Por que nós? Por que isso? Por que a vida é tão ruim? Quinto, a aceitação. Mas que porcaria! Você, vocêzinha, é a nossa voluntária. Vista uma calça, haja normalmente e atenda a porta. É dramático, mas a porta sempre é aberta. Se as crianças não estão em casa, até eu mesma atendo. É porque eu me lembro de que ser adulto exige que se abra a porta? Claro que não. Eu atendo a porta porque existe uma pontinha de esperança no meu coração de que se eu abrir a porta, pode haver um pacote esperando por mim. Um pacote! Quando fiquei sóbria, aprendi que sentimentos ruins são campainhas que me interrompem, me fazem entrar em pânico, mas que deixam um pacote interessante. A sobriedade é decisão de parar de entorpecer e afastar sentimentos ruins e começar a abrir a porta. Então, quando parei de beber, comecei a deixar meus sentimentos me atrapalharem. Foi assustador, porque eu sempre supus que meus sentimentos fossem tão grandes e poderosos que permaneceriam ali para sempre e, no fim, me matariam. Mas meus sentimentos difíceis não permaneciam para sempre e eles não me mataram. Em vez disso, eles vinham e iam e depois me deixavam com algo que eu não tinha antes. Esse algo era autoconhecimento. Sentimentos difíceis tocavam minha campainha e depois me deixavam um pacote cheio de informações novas em folha sobre mim mesma. Essa informação nova era sempre exatamente o que eu precisava saber sobre mim mesma para dar o próximo passo na minha vida com confiança e criatividade. Acontece que a coisa de que eu mais precisava estava no lugar de que eu fugira a vida toda. A dor. Tudo o que eu precisava saber para depois estava dentro do conforto do agora. À medida que eu praticava permitir que meus sentimentos difíceis viessem e ficassem pelo tempo necessário, consegui me conhecer melhor. A recompensa por suportar esses sentimentos difíceis foi descobrir meu potencial, meu propósito e reconhecer as minhas pessoas. Sou imensamente grata.
Não imagino uma tragédia maior do que permanecer para sempre desconhecida de mim mesma. Esse seria o maior autoabandono de todos. Então, parei de ter medo dos meus próprios sentimentos. Quando os sentimentos difíceis tocam a campainha, visto minhas roupas de menina crescida e atendo a porta. Raiva. Passei anos sentindo uma raiva profunda após descobrir a infidelidade do meu marido. Ele fez tudo o que poderia se pedir de uma pessoa que magoou a outra. Pediu desculpas sinceras, começou a fazer terapia, teve uma paciência sem igual. Eu fiz todas as coisas certas também. Fiz terapia, rezei, me comprometi a tentar perdoá-lo. Às vezes, quando eu o observava brincando com as crianças, minha raiva passava e eu me sentia aliviada e esperançosa sobre o nosso futuro. Mas toda vez que eu tentava ficar vulnerável, física ou emocionalmente, com ele, a raiva dominava o meu corpo. Eu brigava com Craig, me afastava e mergulhava em mim mesma. Esse padrão de comportamento era exaustivo e deprimente para nós dois, mas eu não sabia o que mais fazer, além de esperar o perdão que em algum momento receberia dos céus como recompensa pelo meu comprometimento com a dor. Eu supus que o perdão era uma questão de tempo. Uma noite, eu e Craig estávamos sentados nas pontas do nosso sofá. Ele assistia TV, feliz da vida, enquanto eu era consumida pela raiva em silêncio. Por algum motivo, consegui mudar minha perspectiva e olhei para nós dois de longe. Lá estava eu, fumegando de ódio. E lá estava o Craig, imperturbável, totalmente ignorante do meu sofrimento. Todo aquele fogo estava em mim, nada nele. Eu pensei, como essa raiva pode ser sobre ele? Ele nem está sentindo. De repente, eu senti uma possessividade e uma proteção da minha própria raiva. Pensei, isso está acontecendo dentro do meu corpo. Se esta raiva está em mim, vou supor que é para mim. Decidi parar de sentir vergonha e medo da minha raiva e parar de sentir vergonha e medo de mim mesma. A partir daquele momento, sempre que a raiva surgia, eu pratiquei permanecer aberta e curiosa. Eu a aceitava, deixava que permanecesse. Minha raiva e eu passamos um bom tempo juntas, ouvindo uma a outra. Eu perguntava à minha raiva coisas como: o que você está tentando me dizer? Não sobre ele, mas sobre mim. Comecei a prestar atenção aos padrões no meu corpo, porque meu corpo muitas vezes esclarece para mim o que minha mente está confusa e esperançosa demais para aceitar. Corpos não mentem, mesmo quando imploramos para que façam isso. Percebi que a raiva dominava meu corpo sempre que eu me cobria emocional ou fisicamente para Craig. Minha raiva passava completamente quando eu o via com as crianças. Antes de eu começar a prestar atenção, achava que eu estava indecisa. Mas com o tempo, comecei a perceber que minha raiva não era arbitrária, era muito específica. Minha raiva repetia: Glennon, para você, intimidade familiar com Craig é seguro. Intimidade física e emocional, não. Eu sabia disso. Meu corpo sabia disso. E eu estava ignorando o que eu sabia. Era por isso que eu estava com tanta raiva. Eu estava com raiva de mim mesma. Foi Craig que traiu, sim, mas fui eu quem decidi, dia após dia, continuar casada, vulnerável e furiosa. Estava ignorando o que eu sabia e estava punindo-o por me forçar a saber. Não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que eu sabia. Talvez a pergunta não fosse mais
como ele pôde fazer isso comigo, e sim, como eu posso continuar fazendo isso comigo mesma. Talvez, em vez de repetir eternamente como ele pôde me abandonar, eu tinha que perguntar por que eu abandono a mim mesma. Depois de um tempo, decidi parar de abandonar a mim mesma, o que significava honrar a minha raiva. Não precisava provar a mais ninguém que me separar era certo ou errado. Não precisava mais justificar a minha raiva. O que eu precisava fazer era perdoar o pai dos meus filhos. Eu consegui fazer isso assim que eu me divorciei dele. Depois da reunião do divórcio, eu e Craig ficamos parados lado a lado em um elevador, assistindo os números dos andares se acenderem um a um enquanto descíamos. Olhei para Craig e pela primeira vez em anos senti empatia verdadeira, ternura e carinho por ele. Mais uma vez conseguia ver o cara legal de quem eu gostaria de ser amiga. Senti um perdão verdadeiro. Isso aconteceu porque pela primeira vez em anos eu me senti segura. Eu tinha reconstruído os meus limites. Tinha começado a confiar em mim mesma porque tinha me tornado uma mulher que se recusa a abandonar a si mesma para manter uma paz falsa. Tenho amigos que encontraram segurança e perdão duradouro dentro do casamento depois da infidelidade. O que vem depois de uma traição não pode ser uma luta, um contorcionismo para honrar alguma ideia arbitrária de certo ou errado. O que vem depois deve honrar quem somos. Temos que ignorar os deveria que existem do lado de fora e encarar o que é real dentro de nós. Se uma raiva constante é o que é real aqui, temos que encará-la, tanto por nós mesmos quanto pelo outro. Porque não é gentil manter quem não conseguimos perdoar por perto e puni-los para sempre. Se não conseguimos perdoar e seguir em frente, talvez seja necessário seguir em frente primeiro, e o perdão virá depois. Perdão não significa proximidade. Podemos dar a outra pessoa o presente do perdão e a nós mesmas o presente da segurança e da liberdade ao mesmo tempo. Quando as duas pessoas chegam a um lugar sem medo e sem punição, essa é uma despedida boa. Alívio da raiva não é um dom que recebemos. Muitas vezes precisa ser forjado por nós mesmas. A raiva traz informações importantes sobre qual dos nossos limites foi ultrapassado. Quando atendemos a porta e aceitamos esse pacote, começamos a nos entender melhor. Quando reconstruímos o limite que foi violado, honramos a nós mesmas. Quando nos conhecemos e nos respeitamos, vivemos com integridade, paz e poder, compreendendo que somos o tipo de mulher que será sábia e corajosa o bastante para cuidar de si mesma. É ótimo! E ainda tem mais. Coisas ainda melhores vêm quando nos aprofundamos, quando dizemos, certo, compreendo que esse é o meu limite. Mas o que é um limite, afinal? Um limite é a fronteira de uma das nossas crenças raiz sobre nós mesmas e o mundo. Somos como computadores, e nossas crenças são o software com que somos programados. Muitas vezes essas crenças são programadas em nós sem o nosso conhecimento, pela nossa cultura, comunidade, religião e família. Embora não escolhamos esses programas subconscientes, eles é que mandam na nossa vida. Controlam nossas decisões, perspectivas, sentimentos e interações, e por isso determinam o nosso destino. Nos tornamos aquilo em que nós acreditamos. Não tem nada mais importante do que descobrir o que achamos ser realmente verdade sobre nós mesmos e o nosso mundo.
e nada nos ajuda a descobrir isso mais rápido do que examinar o que nos irrita. Minha raiva pelo meu ex-marido era uma campainha insistente, tentando me alertar de que um limite importante meu tinha sido cruzado. Meu limite tinha a ver com uma de minhas crenças raiz. Os valores mais importantes de um casamento são honestidade, lealdade e fidelidade, e quando isso acaba, não estou mais segura. Essa minha crença não é nem certa nem errada. Crenças não têm nada a ver com uma moralidade universal objetiva, e sim com a moralidade específica e pessoal de cada um. Nesse caso, eu decidi aceitar e manter essa crença raiz sobre casamento e lealdade, porque era útil para mim. Me fazia sentir segura e me parecia verdadeira. Eu aceitei essa entrega e a trouxe para o meu segundo casamento. Mas às vezes a minha raiva traz até a porta uma crença raiz que eu não quero manter. Abby trabalha muito e descansa muito. Muitas vezes, no meio de um dia de trabalho, ela deita no sofá e vê seriados de zumbi. Quando ela faz isso, eu fico tensa e nervosa. Fico agitada, depois nervosa, porque ela está relaxando na minha cara. Começo a arrumar as coisas de forma agressiva e barulhenta, bem perto do sofá. Ela ouve minha arrumação nervosa e pergunta: "Qual o problema?" Eu digo: "Nada", com aquele tom que deixa implícito que tem alguma coisa. Essa dança já aconteceu 1000 vezes. Abby está relaxando no sofá e eu fico puta por isso e Abby fica puta porque eu estou puta. Nós já falamos sobre isso 1000 vezes. Você nunca presenciou uma DR até presenciar uma discussão interminável entre duas mulheres casadas, ambas introspectivas e reflexivas, ambas sóbrias, então sem mais nada para fazer. A gente se adora. A gente nunca quer se magoar. Queremos compreender uma a outra e a nós mesmas, então nos esforçamos muito para chegarmos ao fundo das questões. Então, falamos e sempre parecemos chegar à mesma conclusão. Abby é uma mulher adulta, ela manda em si mesma. Glennon deveria parar de se irritar com as decisões de Abby. Eu sempre concordo com essa decisão, ou pelo menos minha mente concorda. Mas como eu entrego esse memorando para o meu corpo? O que faço com esse deveria? Deveria nunca me ajuda, porque estou lidando com o que é. Espalhar uma camada de julgamento por cima de um sentimento não muda o sentimento. Como eu posso não ficar irritada? Como eu posso não reagir? Um dia entrei na sala e vi Abby pular do sofá e começar a ajeitar as almofadas, tentando parecer produtiva e ocupada por mim. Parei onde estava e fiquei observando-a, enquanto uma lembrança da minha infância me vinha à mente. Quando eu era pequena, se estivesse em casa, descansando no sofá, e ouvisse o carro dos meus pais estacionar, eu entrava em pânico, pulava do sofá e tentava parecer ocupada antes que abrissem a porta, exatamente como eu vi Abby fazer. Foi aí que parei de olhar para ela e pensar: o que minha raiva está me dizendo sobre Abby? E comecei a perguntar o que minha raiva está me dizendo sobre mim. Minha raiva estava entregando uma encomenda com uma das minhas crenças raiz nela. Uma crença que fora programada em mim durante a infância. Descansar é preguiça. Preguiça é falta de respeito. Ser bom e tem valor são coisas conquistadas com esforço. Quando Abby ficava descansando bem na minha frente, fora dos horários pré-aprovados e designados pela família para o descanso, ela desafiava essa crença raiz. Estava ativando-a, descobrindo-a, trazendo-a para a luz de modo que eu pudesse vê-la.
Mas diferente da minha crença raiz sobre honestidade e fidelidade, eu não gostava dessa. Não parecia verdadeira. Porque quando eu olhava para a Abby relaxando, minha raiva era quase uma inveja amarga. Deve ser legal. Deve ser legal descansar no meio da porcaria do dia. Deve ser legal se sentir merecedor do espaço que você ocupa no mundo, sem precisar se ocupar todos os minutos do dia. Deve ser legal descansar e ainda se sentir merecedor. Eu não queria mudar Abby. Eu queria mudar minha crença sobre valor. A raiva toca a nossa campainha e entrega uma das nossas crenças raiz. Essa é uma informação importante, mas a próxima parte é mais que informativa, é transformadora. Todas as crenças que a raiva nos entrega têm um formulário de devolução. Tem um adesivo no pacote que diz: aqui está uma das suas crenças raiz. Você gostaria de ficar com ela, devolvê-la ou trocar por outra? Eu examinei com atenção a crença raiz sobre valor que a raiva que sentia por Abby me entregou. Eu pensei, não quero manter essa crença. Foi herdada, não criada por mim. Já superei isso. Essa não é mais a minha crença mais verdadeira e mais bela sobre valor. Sei que não é real. É maldosa, está fazendo mal a mim e ao meu casamento. Não quero passá-la aos meus filhos, mas também não quero devolvê-la. Quero trocá-la pela seguinte. Trabalhar com afinco é importante, mas descansar e brincar não precisa ser produtivo também não. Meu valor não está ligado à minha produtividade, e sim à minha existência. Eu mereço descansar. Mudar minha crença raiz sobre valor mudou minha vida. Eu durmo até um pouco mais tarde, separo momentos para ler, para caminhar, para fazer yoga e às vezes, aos fins de semana, até vejo um pouco de TV no meio do dia. É o paraíso. Também é um processo constante. Até hoje, quando vejo Abby relaxando, minha primeira reação é irritação. Mas então me controlo e eu penso, por que estou nervosa? Ah, é aquela antiga crença. Ah, espera, esquece, eu troquei essa. Então, quando Abby pergunta qual o problema, eu posso responder, nada, amor. E é a verdade, na maior parte das vezes. A raiva nos mostra nossos limites. Nossos limites nos mostram nossas crenças. Nossas crenças determinam como experimentamos o mundo. Então, embora seja assustador, é mais sábio abrir a porta. Corações partidos. Depois de uma década conversando com outras mulheres, estou convencida de que nossos medos mais profundos são: número 1, viver sem nunca encontrar nosso propósito. Número 2, morrer sem nunca sentir uma verdadeira sensação de pertencimento. Tantas vezes mulheres me perguntam: como encontro o meu propósito? Como encontro as minhas pessoas? O melhor conselho que tenho é o seguinte: quando um coração partido tocar a campainha, atenda a porta. É assim que é uma recusa a abrir a porta. Eu queria aprender mais sobre essa injustiça. Eu queria visitar aquele amigo doente. Eu queria me envolver com aquela causa. Eu queria ler aquele artigo. Eu queria ajudar aquela família. Mas não aguento fazer isso, porque vou ficar com o coração partido. É como se acreditássemos de verdade que nossos corações foram feitos para ficarem guardados, embrulhados em plástico bolha, protegidos em caixas fortes. Como se o objetivo da vida fosse não se emocionar. Esse não é o objetivo.
Quando nos permitimos emocionar, descobrimos o que nos emociona. Corações partidos não são algo a se evitar, é algo a se perseguir. Um coração partido é uma das maiores dicas da nossa vida. A magia disso é que a campainha de cada pessoa toca em resposta a algo específico. O que funciona para você? Injustiça racial, bullying, maus tratos aos animais, fome, guerra, meio ambiente, crianças com câncer. O que afeta você tão profundamente que sempre que você se vê diante dessa questão, sente a necessidade de afastar o olhar? Procure aí. Onde existe dor no mundo que você simplesmente não consegue aguentar, fique aí. A coisa que parte seu coração é exatamente o que você nasceu para ajudar a curar. O trabalho de transformar o mundo de cada um começa com um coração partido. Conheci um grupo de mulheres em Iowa que tiveram bebês natimortos ou que morreram ainda recém-nascidos. Elas formaram uma irmandade e juntas um grupo de ativismo chamado Dia do Nascimento Saudável. Juntas, fazendo cursos e dando outros tipos de apoio, elas contribuíram para diminuir a taxa de mortalidade infantil de forma tão significante que deixou os médicos ao mesmo tempo gratos e confusos. Em vez de se afastar ou se desconectar do seu sofrimento, aquelas mães correram direto para ele. A dor que compartilhavam se transformou em conexão e combustível. Agora juntas, elas estão evitando que outras pessoas passem pela mesma dor que as uniu. Corações partidos nos mostram o nosso propósito. Se você tiver coragem suficiente para aceitar essa entrega e procurar quem está fazendo esse trabalho específico para mudar o mundo, vai encontrar suas pessoas. Não existe ligação como a que é forjada entre pessoas unidas no mesmo trabalho transformador. O desespero diz: essa dor é grande demais, sou pequeno demais, triste demais, e o mundo é grande demais. Não consigo fazer tudo, então não vou fazer nada. A coragem diz: não vou deixar que o fato de que não consigo fazer tudo me impeça de fazer o que posso. Todos queremos propósito e conexão. Diga o que parte seu coração e eu vou lhe apontar a direção de ambos. Luto. 14 anos atrás eu estava sentada no quarto da minha irmã, na casa que ela dividia com o então marido. Tish, com poucos meses de vida, estava na cadeirinha do carro, apoiada no chão de madeira, mordendo os dedinhos e balbuciando. Eu e minha irmã estávamos quietas. Ela estava com problemas no casamento e tudo era muito difícil e confuso. Enquanto estávamos sentadas, o celular dela apitou e ela baixou os olhos para a tela. Então largou o aparelho e escorregou da cadeira para o chão. Peguei o celular e vi que o marido dela tinha acabado de mandar um e-mail dizendo que o casamento deles tinha terminado. Olhei para minha irmã, que parecia morta, como se o que quer que estivesse mantendo-a viva e desperta tivesse desaparecido, como os restos de um balão vazio. Então ela começou a berrar. Conheço minha irmã desde seu primeiro minuto de vida e nunca tinha ouvido ela fazer aquele som. Era um choro animalesco e me deixou com medo. Eu a toquei, mas não tive resposta. Nós três estávamos naquele quarto juntas, mas não estávamos mais juntas. A dor tinha levado a minha irmã para um lugar só dela. Tish ficou completamente parada, os olhos bem abertos e úmidos,
impressionada com o volume e a intensidade daquele grito. Eu me lembro de pensar como um bebê exposto a uma dor tão crua tão cedo seria transformado por ela. No ano seguinte, enquanto o restante do mundo seguia em frente, eu, minha irmã e Tish nos tornamos um pequeno exército tentando atravessar aquele campo lamacento de luto. Às vezes acho que aquele primeiro ano moldou a profundidade e a gentileza de Tish. Ela ainda fica muito calma e atenta na presença da dor alheia. Minha irmã se mudou da casa que tinha criado com tanto carinho para sua futura família e foi morar em um quartinho no meu porão. Eu queria decorar o lugar, deixar tudo bonito para ela, mas ela se opôs. Ela não queria criar um lar no meu porão, em seu luto. Ela queria deixar claro que estava só de passagem. A única coisa que ela pendurou na parede foi uma pequena cruz azul que eu lhe dei com a inscrição: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Toda noite ela voltava do trabalho, jantava conosco e se esforçava ao máximo para sorrir e brincar com as crianças. Então, descia as escadas até seu quarto para deitar. Uma noite, eu a segui escada abaixo e fiquei parada no lado de fora da porta. Quando ia bater, ouvi seu choro baixo. Foi então que percebi que eu não poderia segui-la onde estava. O luto é um quartinho solitário no porão. Ninguém, nem mesmo sua irmã, pode acompanhá-la. Então, eu me sentei no chão, com as costas na sua porta. Usei tudo que tinha, meu corpo e minha presença, para ficar em vigília, para proteger seu processo, para me colocar entre ela e qualquer coisa que pudesse perturbá-la e magoá-la. Fiquei ali por horas, e por um longo tempo eu voltava àquela porta para aquela vigília noturna. Um ano depois, minha irmã saiu do quarto, subiu as escadas e saiu pela nossa porta. Logo depois, deixou o emprego no departamento jurídico de uma empresa e foi para Ruanda, defender vítimas de estupro e devolver terras roubadas de mulheres que haviam perdido o marido. Eu observei sua partida com medo e assombro. Depois, observei seu retorno para se casar com um homem que a ama, com quem ela construiu sua família verdadeira e bela. Às vezes, nos anos que se seguiram, eu descia as escadas, encarava a porta daquele quartinho no porão e pensava: é como se aquele quartinho escuro fosse um casulo. Todo o tempo que ela ficou lá, estava passando por uma metamorfose completa. O luto é um casulo do qual emergimos renovados. Ano passado, a parceira tão amada de Liz ficou muito doente. Ela estava morrendo e eu estava longe. Todos os dias eu mandava uma mensagem: estou sentada do lado de fora da sua porta. Um dia minha mãe ligou e perguntou: como está a Liz? Pensei por um momento em como responder. Percebi que não conseguia, porque ela havia feito a pergunta errada. E eu falei: mãe, acho que a questão não é como está a Liz. A questão é: quem é a Liz? Quem ela vai ser quando emergir desse luto? O luto é uma explosão. Se você se permitir explodir e então se remontar, pedaço por pedaço, um dia vai acordar e perceber que está totalmente reencaixada. Está inteira de novo e forte, mas de repente tem uma forma e um tamanho totalmente novos. A mudança que acontece às pessoas que realmente vivem a sua dor, seja um caco de inveja que dura uma hora ou um precipício de luto que dura décadas,
é revolucionária. Quando esse tipo de transformação acontece, se torna impossível caber nas antigas conversas ou relacionamentos, ou padrões, ou pensamentos, ou vida de antes. Você é como uma cobra tentando se enfiar na sua pele antiga e morta, ou uma borboleta tentando caber no antigo casulo. Você olha em volta e vê tudo diferente, com os novos olhos que mereceu ter. Não há como voltar atrás. Talvez a única coisa que torne o luto mais fácil seja se entregar totalmente a ele. Não se agarrar a uma parte de nós que existia antes que a campainha tocasse. Às vezes, para viver de novo, temos que deixar morrer completamente. Temos que nos permitir viver algo completamente novo. Quando o luto bater a porta, entregue-se. Não há nada mais a fazer. A entrega é a transformação total.